Seja muito bem-vindo, estamos de regresso aqui à Voz da Esperança. Fico muito grato por se juntar aí a mim e a toda a equipa de Novo Tempo, aí desse lado, onde quer que nos esteja a ouvir. Aqueles que nos estão a ouvir na televisão, propriamente, já sabe, nós estamos sempre no canal 186 da Mel. Se for esse o caso, seja muito bem-vindo. Obrigado por se juntar aí, quem sabe em casa, no seu sofá. Mas seguramente que outros estão num telemóvel, num computador, ligados ao YouTube, canal da Novo Tempo Portugal. Aliás, fica aqui desde já também o convite para que procure nos vídeos que temos no canal, dezenas e dezenas de vídeos. De quê? Dos vários programas que aqui passam sempre na antena da Novo Tempo Portugal. E se não foi o caso, vale a pena, acredito, explorar tantos outros programas em temas na área da família, saúde e estilo de vida, música e, claro, espiritualidade, Bíblia propriamente. São muitos conteúdos. Mas hoje juntamos aqui, claro, para a Voz da Esperança. Vamos continuar a abrir os Evangelhos e a descobrir pérolas na vida de Jesus, nas suas histórias, nos seus encontros, para nos inspirar hoje a crer nele e a continuar a viver com esperança. É esse o tema que nos une sempre aqui. Esta é a Voz da Esperança. Já sabe, se costuma estar connosco, pelo menos, se não, se for a primeira vez, vai ficar a saber agora que sempre oferecemos aqui diversos materiais, recursos para o ajudar e dar-lhe a oportunidade de ir mais longe em tantos temas que aqui vamos partilhando. Não apenas no Voz da Esperança, mas aqui na Novo Tempo como um todo. É precisamente por isso que hoje tenho
especial satisfação de partilhar consigo uma oferta que é a primeira vez que a trago aqui ao programa Voz da Esperança, embora já o temos partilhado noutros programas, mas pode ser que só nos acompanhe aqui por alguma razão. É realmente uma revista muito especial chamada Pais Preparados, Filhos de Caráter. Já percebeu que é uma revista, todo um guia de estudo para pais, em particular, ou para educadores, no fundo, também, em que muitos temas na área da educação são abordados para tentar ajudar, precisamente, pais e educadores nessa tarefa hercúlea, desafiante, mas também tão maravilhosa. Temas como o que faremos por nossos filhos, a instrução e a repreensão, temas como a sexualidade, a proteção dos filhos, ou mesmo as telas, o perigo das telas. Temas diversos que são aqui abordados para ajudar os pais com aconselhamento prático, com alguns princípios que podem ser muito úteis. Por isso hoje quis tomar o tempo de lhe falar um bocadinho desta revista, por ser a primeira vez que a partilho aqui. Envio uma mensagem, já sabe, com o título, basta dizer pais e filhos, ela chama-se Pais Preparados, Filhos de Caráter. 933 93 92 91 é o nosso número, para onde devem então enviar este pedido. Agora, vamos entrar dentro do nosso tema. Tenho aqui a minha Bíblia comigo, que é o nosso manual de base para a nossa reflexão. Porquê? Porque aqui na Voz da Esperança estamos centrados na vida de Jesus. Estamos quase história a história a avançar na biografia de Jesus, a descobrir ensinamentos úteis. Hoje vamos a dois encontros, um em especial, que se encontra aqui no Evangelho de Mateus, onde eu tenho aqui a minha Bíblia aberta, pode acompanhar-me, escutar, sobretudo aí em casa, a leitura que eu vou fazer. Capítulo 8, dizia-lhe de Mateus, uma pequena história, logo nos primeiros versículos, que eu vou partilhar consigo. Diz que, descendo Jesus do monte, seguiu uma grande multidão. Bom, como sempre, nada de novidade aqui. O segundo versículo diz que, de repente, veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o e disse-lhe: quero ser limpo. E logo ali ele ficou curado ou purificado da lepra. Mais uma história maravilhosa do poder e da ação de Jesus, mas será que também temos nela algum ensinamento para a nossa vida hoje? Eu acredito que sim e gostava de partilhar isso consigo agora mesmo. Neste capítulo, nesta história que acabámos de ler, Jesus revela-se como aquele que tem poder absoluto sobre aquilo que mais separa o ser humano. Uns dos outros, sobretudo. A culpa, a exclusão, um sentimento de que o nosso pecado é forte demais para ser perdoado. Ora, entre todas as doenças conhecidas no Oriente, neste tempo em que Jesus viveu, a lepra era muito provavelmente a mais temida de todas. E não era apenas pela dor física que ela causava, mas porque, talvez já tenha ouvido isto, a lepra significava isolamento. Um isolamento que não era apenas físico, era uma vergonha e, portanto, uma condenação social praticamente sem retrocesso. Porque o leproso era considerado realmente como uma pessoa impura. Por isso era afastado da família, era afastado da comunidade, era afastado da fé. Quase podíamos dizer que o leproso vivia como alguém que já estava morto. Só estava quase a arrastar-se à espera de que a morte chegasse. E por isso mesmo, a lepra tornou-se uma espécie de símbolo visível de quê? Do pecado. E isto estava profundamente enraizado no pensamento e na cultura. A lepra era contagiosa. Por isso ela simbolizava essa ideia do pecado, da maldade que contagia. E era humanamente incurável. É por isso que temos sempre que entender este contexto para perceber quando Jesus se aproximava de um leproso, o que é que estava ali em causa. Este leproso, ele vem ter com Jesus, aproxima-se de Jesus. Podíamos, por isso, dizer o quê? Que contra todas as regras, ele atravessa a multidão. E nós vemos logo aqui esta semente de um homem que ignorou o medo, ignorou a repulsa que todos tinham por si, as proibições, porque os seus olhos estavam tão fixados em Jesus. É como se ele não visse mais ninguém. Ele vê ali o Filho de Deus.
O texto diz que o adorou, se quiser, é o mesmo que dizer que caiu aos seus pés, porque é isso que significa, fisicamente. E ele faz aqui uma das declarações, talvez das mais profundas declarações de fé que nós encontramos nos Evangelhos. Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Repare que este homem leproso não duvidava do poder de Jesus. A sua dúvida é apenas se haverá lugar para ele no coração do Salvador. Se há lugar para ele nas escolhas do Mestre agir. Mas claro, Jesus não demorou muito tempo e a sua resposta dissipou esta incerteza que ele próprio tinha. Jesus é tão direto nesta resposta, simplesmente diz, quero. E depois afirma, sê limpo, sê curado. E a seguir Jesus faz o que acabámos de ler. Jesus toca no intocável. É interessante sempre olhar para estas histórias, Jesus tem outras com leprosos, e ver que Jesus não é contaminado. Pelo contrário, aquilo que Jesus toca recebe vida. Jesus comunica vida com o seu toque e com a sua palavra. O que é que aconteceu a este homem? A lepra desapareceu naquele instante. O que a lei não podia curar, a graça veio e restaurou. É por isso que, quando olhamos para esta história, para entender o que ela significa, mais apenas do que a narrativa, nós vemos que estamos, se quiser, eu vou chamar-lhe assim, o coração do Evangelho. Cristo não se afasta do pecador para preservar a sua própria pureza, com medo de ficar impuro. Jesus aproxima-se do pecador para lhe comunicar santidade. Não é Jesus que fica sujo, é a pureza de Jesus que vem e limpa. Percebe? Na vida e nos lugares onde o pecado separa e destrói, Jesus tem o poder de reconciliar. Nas vidas em que a culpa excluiu, Jesus vem e reintegra, traz para dentro. A lepra, fisicamente, como doença, a lepra era ela mesma uma espécie de ilustração do que é precisamente esta condição do pecado. Porquê? Porque assim como a lepra destrói lentamente o corpo, não é uma doença que vem e tem o seu efeito imediato, é um processo lento, o pecado faz a mesma coisa. O pecado corrói a nossa alma, começa a destruir a nossa consciência, os nossos alertas morais. Mas quando ficamos conscientes do nosso pecado, ele também retira de nós a esperança, porque parece que somos tão fracos que nunca mais vamos conseguir vencer. Então vem a promessa. A promessa que Jesus exemplificou tantas vezes, que mais tarde o apóstolo João deixou registado. Se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9, tem esta declaração maravilhosa. E nós vemos isto em ação aonde? Na vida de Cristo. Para Jesus, a purificação não acontecia de forma gradual nem incerta. A sua ação purificava de maneira completa e imediata. Porque é o fruto da sua vontade. Uma vontade expressa de Jesus de salvar, de curar. Só que Jesus continuou o seu caminho. O capítulo 8 contém aqui mais algumas histórias e depois chegamos ao capítulo 9 de Mateus. E aí voltamos a Cafarnaum. Ainda no último episódio lhe falei aqui sobre a cidade de Cafarnaum e o que por lá acontecia, como era uma cidade importante para Jesus. O que é que vai acontecer agora? Em Cafarnaum, um outro homem vai surgir diante de Jesus. Desta vez, um homem paralítico que veio carregado pelos seus amigos. Uma história mítica nos Evangelhos, muito conhecida. A maior dor deste homem, nós sabemos que não era apenas a paralisia física. Sabemos isso pela natureza do encontro e as coisas que Jesus lhe disse. Ficamos a perceber que o peso que esmagava este homem era a culpa. Precisamente pela mesma ideia. Um homem com uma doença destas teve que ter uma culpa muito grande para ficar assim. Este era o pensamento. E quando finalmente ele é colocado diante de Jesus,
o mestre vai então surpreender todas as pessoas, e eram muitas, porque aquela casa estava tão cheia de gente que ele teve que entrar pelo teto, e Jesus vai dizer o seguinte: filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. É curioso Jesus ter dito isto, porque antes de restaurar o corpo de um homem paralítico, Jesus curou-lhe o coração. Porque trouxe-lhe esta libertação do pecado, desta sensação de culpa, de que alguma coisa ele tinha feito mal. Então nós percebemos que antes de libertar os membros físicos do seu corpo, Jesus libertou-lhe a consciência. Por isso é que os fariseus que ali estavam, provavelmente espiando e tentando ver o que é que Jesus fazia, reagiram imediatamente. Como sempre, reagiram com indignação. Uma profunda revolta quase contra Jesus e aquelas palavras. Porquê? Simples. Porque para eles, declarar que alguém estava perdoado era uma blasfémia. Mas Jesus revelou nestas palavras esta grande verdade do seu ministério. E então Jesus vai completar, quando começou a haver esse burburinho de quem é este homem para perdoar pecados, Jesus vai dizer o seguinte: para que saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar os pecados, ele disse: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Oh sim, visivelmente, na parte física, obviamente toda a gente diria que é muito mais difícil meter um paralítico a andar do que perdoar pecados. Então Jesus fez esse sinal para eles como um argumento. E o que é que aconteceu? O homem levanta-se imediatamente. O perdão é invisível, mas manifestou-se aqui numa cura visível, observável. É por isso que esta história diz-nos que o milagre do corpo, como veio em segundo lugar, veio confirmar o milagre interior, do espírito. Onde havia remorso, Jesus foi capaz de introduzir a paz. Da mesma forma que onde havia imobilidade, Jesus trouxe movimento. E aqui aprendemos esta lição tão bela e tão importante. Muitas paralisias na nossa vida começam não no corpo, mas no interior. E a paz que Deus traz, ela comunica descanso à nossa mente, esperança ao nosso coração, força para nós caminharmos e avançarmos. O que é que diz o Salmo? Diz o Salmo 103 que é Ele quem cura todas as nossas iniquidades e quem sara todas as nossas enfermidades. Nem sempre a cura física vem primeiro, porque nem sempre a cura física é o mais importante. Eu sei que para algumas pessoas, quem sabe alguém que está doente, a viver um problema físico, isto possa ser difícil de ouvir. Mas a cura espiritual, por vezes, ela vem primeiro. Porque Jesus veio, e agora vou citar-lhe mais uma vez, como fiz há pouco, a primeira carta de João, agora no capítulo 3, sabe, Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Este foi o seu propósito. Claro que as obras do diabo também estão na doença, mas elas estão sobretudo na vida espiritual. E isto Jesus continua a fazê-lo hoje. Porque o mesmo poder que tocou aquele leproso e que levantou este paralítico, esse é um poder que está disponível agora. Eu não estou a dizer-lhe que se tem os seus membros doentes, que nesta hora vai poder andar, ou que se tem um problema no seu coração, que vai tudo ficar resolvido nesta hora. Mas o poder que pode fazer isso é o mesmo poder que cura espiritualmente e fisicamente, se for a vontade de Deus. O que é preciso reconhecer é que nenhuma vida está demasiado manchada, ou nenhuma culpa é demasiado pesada. Nenhuma queda, mesmo moral, que tenha dado é definitiva quando ela é colocada onde? Nas mãos de Jesus. Seja disponível ao toque de Jesus. Por isso Jesus deixou uma promessa muito bela. Eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Eu acredito que hoje pode haver alguém que me está a ouvir aqui na Voz da Esperança e que se identifique precisamente com o leproso. Como? Afastado, envergonhado, sentindo-se indigno. Mas também pode haver pessoas, pode ser o seu caso, que se sente no fundo como um paralítico. De que forma? Por exemplo, preso ao passado.
a traumas, as experiências duras que o marcaram, até paralisado pela culpa, às vezes paralisado porque está dependente dos outros. Então a mensagem que estas histórias nos trazem, ela está viva para si. Jesus quer, Jesus pode, Jesus vai agir na sua vida. Ele não pergunta pelo passado antes de oferecer perdão. Ele não exige que tenha uma força interior incrível para poder conceder-lhe essa graça de agir na sua vida. Por isso é que há uma verdade profunda que atravessa todos estes milagres e que não pode hoje passar despercebida para si. Tanto o leproso como o paralítico viviam afastados de uma vida plena. Um estava separado pela impureza do seu corpo, mas também pela impureza que sentia em si. O outro, imobilizado no seu corpo, mas também pela culpa por se considerar um pecador. Ambos representam a condição humana quando vivemos sem Cristo. Porque o pecado isola-nos. O pecado, que é a separação de Deus, é isso que ele faz. Separa-nos de Deus, mas separa-nos dos outros, às vezes até de nós próprios, de um sentido de missão e de propósito. Ele pode manifestar-se até não no corpo, mas vai sempre revelar-se, sabe, na nossa alma, no nosso interior, e aí sentimos cansados, sentimos ansiosos, sentimos com a nossa consciência pesada, como dizemos. Jesus, felizmente, não trata apenas os sintomas. Jesus vai à raiz. E o seu primeiro interesse não é restaurar apenas aquilo que é aparente, mas é reconciliar o ser humano com Deus. E isso Jesus hoje quer fazer também na sua vida. Pode dizer como este leproso diz, eu quero. Então aceite essa vontade e esse braço estendido que Deus tem também na sua vida. Um Deus que se inclina, um Deus que toca, um Deus que perdoa e que devolve a dignidade. E hoje Deus também pode fazer isso na sua vida. Enquanto escuta a música que agora vai ecoar, eu oro, mas também o desafio a permitir que essa graça alcance também hoje a sua vida. Se nas ondas desta vida destruírem tua fé e fizerem que duvides de que em breve voltarei. Volve os olhos ao passado, vê na cruz o meu sofrer. Queres provas mais do que estas? Tanto amei que a vida dei. Pensas mesmo ser tão fácil esquecer o que falei? Se na história deste mundo os meus pés empoeirei, mesmo que o
Esta é a promessa maravilhosa que Jesus tem para a sua vida. Eu não me esqueci de ti. Desejo muito que esta palavra inspire a sua vida e o encha de esperança. Mesmo a fechar, relembro hoje uma revista mais para os pais, para os educadores. Se quiser receber Pais Preparados, Filhos de Caráter, envie uma mensagem para nós, 933 9392 91, para podermos partilhar consigo este bom instrumento, esta ajuda. Fica o nosso encontro marcado. Não falte, se for possível. Eu, se Deus quiser, se me der vida e saúde, cá estarei na próxima semana. Até lá, que Deus o abençoe.